Olá a todos, é um prazer imenso estar com vocês novamente. Agora, para a gente falar um pouquinho sobre esse final de ano, eu não gosto de falar sobre Natal, sobre essas coisas, porque isso aí todo mundo fala. Todo mundo faz algum tipo de promessa, algum tipo de análise, principalmente nesses períodos que nós estamos vivendo agora, sobre o fim do ano. Mas eu vou falar de uma coisa bastante interessante para nós, um desafio. Já que é final de ano, nós temos o início de um novo ciclo, a partir de janeiro de 22, eu vou lançar um desafio aqui para mim mesmo, e que esse desafio possa servir para todos também de alguma forma. Por isso, eu convido a todos que a gente leve o pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo pela bendita oportunidade concedida a todos nós. Oportunidade de troca de informações, de convivência fraterna entre espíritos, de permuta de pensamentos e, acima de tudo, no processo de universalização dos conhecimentos, que a gente possa contextualizar, debater, ouvir, pensar bastante e meditar sobre tudo aquilo que nós aprendemos na doutrina espírita para que tornemos-nos espíritos ou seres cada vez melhores. Que assim seja. Eu vou falar hoje sobre 3 coisas muito difíceis da gente fazer na nossa vida. Não reclamar, não criticar e perdoar. É um exercício. Eu vou propor um exercício aqui para nós. Eu fiz há algum tempo atrás, já faço, né, desde algum tempo, um exercício de tentar não reclamar, não criticar e perdoar, mas realmente é muito difícil. E a doutrina espírita, por tudo que ela nos mostra, com o advento das informações que os espíritos, através de Kardec, na primeira edição do Livro dos Espíritos, a partir de 18 de abril de 1857, né, o Espírito da Verdade e toda a equipe de espíritos que estava com ele, nos trouxeram conhecimentos extremamente eficazes para nós. Nós tivemos períodos após o cristianismo primevo, onde a humanidade ou os homens, nós, de uma maneira geral, fomos modificando aquilo que Jesus nos trouxe, de acordo com aquilo que o poder gostaria que fosse modificado, que é a política, o materialismo, e as coisas foram sendo sempre modificadas. Nós tivemos de quando Jesus esteve conosco até o final aí da Idade Média, vamos dizer assim, nós tivemos 9 guerras santas. E é estranho, né? A humanidade chamar isso de guerra santa, porque se matava em nome de Deus, se matava em nome de Jesus e se matava dizendo que era amor. Uma coisa muito, muito estranha da gente entender. Mas nós fizemos isso, de alguma forma, nós fizemos. Então, para resgatar tudo isso que foi assambarcado, ou seja, foi arrancado da gente, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, foi assambarcado, foi retirado da gente o direito de conhecer a verdade. Hoje em dia não. Hoje em dia a verdade está à disposição e nós podemos, em qualquer centro espírita que a gente vá, a gente tem lá a verdade da doutrina espírita. Às vezes, como diz Kardec, na Revista Espírita de novembro de 1864, quando ele fez uma dissertação em Bruxelas, ele disse que aqueles que tentam colocar coisas novas, modificar a realidade daquilo que o Espiritismo nos traz, ele diz que são meninos travessos. Essa é a compreensão que os espíritos evoluídos têm de nós quando nós erramos. Olha, meninos travessos. E até hoje tem muita gente querendo colocar coisas novas no Evangelho, coisas novas na doutrina espírita, para adequar a verdade à sua vida. Não é possível. Só é possível adequar a nossa vida à verdade, porque só é verdade aquilo que vem de Deus. Por isso existe maior ou menor sofrimento. É interessante que a gente busque o quanto antes, então, a compreensão, o aculturamento e o esclarecimento. O espírito, quanto mais esclarecido, mais se aproxima de conhecer a divindade através da sua própria evolução. Então, o primeiro é não reclamar. Não é difícil a gente passar um dia sem reclamar de nada, então o exercício vai começar assim. Durante uma semana a gente vai fazer assim. No primeiro dia, na segunda-feira, por exemplo, nós vamos tentar não reclamar. Na terça-feira, nós vamos tentar não criticar. E na quarta-feira, a gente vai tentar perdoar. Seja lá quem for, por que for, nós vamos tentar perdoar. Daí nós começamos na quinta-feira de novo. Não reclama, na sexta não critica, no sábado tenta perdoar e assim sucessivamente para ver o que a gente faz. Nós vamos ver,
eu pelo menos cheguei a essa conclusão, de que eu ainda tenho muitas dificuldades comportamentais e a minha evolução espiritual ainda necessita de muito aculturamento, de muito temperar, de muito cuidar, de muito contextualizar, porque quando a gente tenta não reclamar, é só pegar o carro e sair e dar uma volta. A primeira fechadinha, a primeira falta do sinal de seta, qualquer coisa, a gente já pensa em reclamar e critica em seguida. Por isso o desafio é meio grande. Primeiro, nós vamos ter que entender que não reclamar é entendimento. Eu entendo o porquê das coisas estarem acontecendo, então eu não vou reclamar. Por que acontece tantas coisas em relação à minha pessoa com as outras pessoas? E nesses desafios, nesses percalços da minha individualidade com as outras pessoas, por que eu reclamo? Por que eu só reclamo? E muitas vezes, quando eu acostumo a reclamar de tudo, na maioria das vezes até, eu reclamo porque eu penso estar certo. E às vezes os outros estão certos e eu continuo reclamando. É interessante isso, porque é uma relação nossa com o nosso ego. Se é ego, se é, egocentrismo, toda aquela coisa, já está relacionado ao orgulho. O orgulho também, logicamente, ao egoísmo. Nós não podemos esquecer que às vezes essa dificuldade de não reclamar está logicamente associada ao orgulho e egoísmo. E como Kardec diz, a causa de todos os males está no orgulho e no egoísmo. Isso Kardec diz através do Espírito da Verdade. O Espírito da Verdade nos traz, através de Kardec, fica melhor. Reclamar com relação às comunidades. Então nós reclamamos muitas vezes da comunidade da nossa vida profissional, a comunidade da nossa vida familiar, nós reclamamos até dentro da nossa própria casa, reclamamos de quem ou contra quem nós convivemos, nós reclamamos do centro espírita que nós participamos, nós reclamamos das pessoas que estão lá, das pessoas que dirigem esse centro, muitas vezes as reclamações acontecem. Então reclamar das pessoas, das comunidades que nós frequentamos, do trânsito e das condições da nossa vida, condições de vida, quantas vezes nós reclamamos da nossa própria profissão, daquilo que nós percebemos ou recebemos como salário da nossa profissão, da carga horária, das dificuldades de férias, que hoje não é feriado, que hoje está chovendo e assim sucessivamente. Se nós começarmos a treinarmos, fazermos um exercício de não reclamar, a coisa começa a mudar e eu começo a diminuir um pouco o meu orgulho e o meu egoísmo. Isso é interessante que a gente pense. Mas, se eu não reclamo, eu já disse logo no início, se eu não reclamo é porque eu entendo, eu entendi. Então eu entendo que as pessoas que convivem comigo são as pessoas mais bem preparadas para a minha evolução. Eu entendo que todas as comunidades, a cidade que eu vivo, a família, o grupo social, o grupo profissional, o grupo do Santo Espírita é o melhor grupo para a minha evolução. Se eu não me adequar, eu vou ter que retornar para me adequar de alguma outra forma. Olha que interessante. Eu tenho que reclamar do trânsito porque o carro que está na minha frente é o carro mais velho. Eu reclamo porque o carro que está à minha frente ou atrás pedindo passagem é o carro mais novo. Justamente porque quando eu penso em reclamar, eu faço um exercício de uma falsa liberdade. Se eu aprender verdadeiramente a não reclamar, eu vou possuir a verdadeira liberdade. Eu sou livre das próprias ações mentais das minhas vicissitudes. Então, quando nós pensamos em liberdade, fraternidade e igualdade, não reclamar já é o princípio para o caminhar dessa entrada na liberdade. Porque o entendimento, o conhecimento, o aculturamento vai nos dando liberdade e favorecendo ainda mais a liberdade do pensamento que nós temos. Se a gente exercitar essa liberdade do pensamento, fazer um exercício nessa liberdade do pensamento não reclamando, olha quanto nós já evoluímos. Daí o próximo passo, o primeiro dia, eu sei que é difícil. Eu vou falar rapidamente, porque senão vai ficar uma coisa muito insistente. E no segundo dia, nós vamos tentar não criticar. Poxa vida, hein? Como é que eu não vou... Se eu não critico, o que eu estou fazendo? Eu estou aceitando. Se eu não critico, desculpa que eu bati no celular, pessoal, vou tentar endireitar aqui mesmo, dando sequência. Acho que está bom. Vamos ver se eu consigo endireitar. Se eu
Estou tentando aqui, vamos ver. Vai ficar bom, a gente continua. Aí, para não reclamar, para não criticar, né? Então eu estou aceitando que o cara aqui que está falando bateu aqui no celular e a gravação ficou torta, mas agora a gente volta. Então, o não criticar significa que eu aceito. Eu aceito. O que eu aceito? Eu aceito as pessoas que estão no meu entorno. Aceitar as pessoas que estão no meu entorno não quer dizer necessariamente conviver com as suas vicissitudes e com as fraquezas alheias. Nós podemos não criticar, mas, porém, permanecer em distância segura, vamos dizer assim. Então, eu aceito que todas as comunidades as quais eu faço parte são comunidades ideais para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento. E nós precisamos parar com um dizer espírita que as pessoas dizem: é que na outra vida você errou, você está pagando por aquilo que você fez na outra vida. Nós não reencarnamos para pagar dívidas, nós reencarnamos para acender a nossa luz. Nós precisamos entender melhor a possibilidade daquilo que o Espírito da Verdade nos trouxe através de Kardec. O Espiritismo, ele dá liberdade de pensamento, liberdade de ação. A fundamentação específica do Espiritismo é fazer com que nós sejamos seres autônomos, ou seja, que a gente tenha uma certa autonomia em relação a nós mesmos. Eu penso, descubro se está certo ou errado e tomo uma ação. E não com medo de castigo, não com medo da reencarnação. Nós vamos ver que esse castigo perante a reencarnação, Kardec coloca de uma forma bem positiva. Ele diz que nós erramos e vamos ressarcir, mas não que ninguém esteja impondo, e não precisa sofrer para resgatarmos determinadas atitudes de vidas passadas. Necessariamente nós não precisamos sofrer. Tem muita gente muitos espíritos que cometeram assassinatos e crimes grandiosos em vidas passadas, que hoje, ao invés de sofrer, trabalham na área da saúde, trabalham em áreas sociais, salvando a humanidade, educando a humanidade, em escolas e assim sucessivamente. Nós temos espíritos que optaram por sofrer pelo bem, ou seja, trabalhar bastante para resgatar aquilo que fez e não ficar sofrendo. Eu lembro que nesse patamar, Emmanuel tem um ensinamento bastante interessante. A gente só evolui de forma hídrica. O que ele quer dizer? Ou a água, a parte hídrica do suor através do trabalho, ou da lágrima através do arrependimento, através do sofrimento. Aquele que quer planejar a sua reencarnação para não sofrer, já planeja utilizando os recursos hídricos do suor. Trabalha muito, e trabalhando muito, a gente sofre menos, com toda certeza. Podemos ter essa certeza. E esse de não criticar, nós precisamos começar a entender, porque é uma aceitação, mas o entendimento já veio lá do não reclamar, das diferenças. Diferenças e diferentes. Eu não percebi até hoje em nenhuma obra de Kardec, em nenhuma parte do Evangelho, Jesus criticando ou o Espírito da Verdade criticando as diferenças e os diferentes. E nós criticamos. Porque se existe alguém diferente de nós, a aceitação é muito complicada. Nós não gostamos de aceitar o diferente. Então, eu lembro bem que esse entendimento de que as diferenças são necessárias para a nossa convivência, se eu julgo, então, para que eu não critique, se eu julgo que alguém é melhor do que eu espero que esse alguém me oriente, me aceite, que esse alguém me entenda e que esse alguém conviva comigo. Se eu julgo que alguém está num nível inferior ao meu, ele deve também esperar que eu faça o mesmo que o meu superior faça a mim. Interessante que a gente sabe de tudo isso, mas esquece. Então vamos tentar, no segundo dia, não criticar. Por que será? Nós falamos de liberdade e agora nós vamos falar da fraternidade. A fraternidade não reclama. Ela vê o diferente e trabalha em função daquilo que tem que trabalhar, independentemente de qualquer coisa. Daí, se é fraternidade, nós vamos lembrar de Kardec. Fora da caridade, não há salvação. E quando a gente deixa de reclamar e deixa de criticar, nós estamos começando a nos preparar para a caridade. Porque a caridade não é só dar bens materiais, não é só dar conversa. A caridade já é aceitar através do próprio pensamento. Eu vejo alguns espíritas
com relação a posições políticas, as ideologias de gênero, as diferenças entre espíritos encarnados, eu vejo muita gente do espiritismo dizer que ainda não tem evolução para não aceitar. Não é que eu não tenho evolução por não aceitar, não é que eu não tenho evolução para aceitar, é que eu estou vendo a diferença e não estou sendo fraterno com a diferença. Eu me julgo melhor, então eu tenho preconceito. No preconceito, o que o preconceito faz? O preconceito faz com que eu ache que eu sou melhor do que aquele que eu estou criticando. Então a gente critica, vamos lá, onde é que a gente critica? Se a gente reclama das pessoas, tudo, a gente critica as divergências políticas, as diferenças intelectuais, a gente critica muitas vezes através do preconceito as condições da saúde do próximo. Eu vejo muitos espíritas, quando vê alguém que reencarnou com determinadas deficiências, alguns espíritas já fazem os comentários ou tecem algumas palavras sobre, mas na vida passada deve ter sido isso, na vida passada deve ter feito isso. Isso chama-se etiologia. Quando nós queremos saber a causa dos males, a causa das coisas, chama-se etiologia. Mas nós deveríamos usar a etiologia para nós mesmos e não para o próximo. Nós sabemos que o Espiritismo nos orienta muito acerca das vidas passadas, mas que nós utilizemos o conhecimento sem criticar. Então, muitas vezes nós vemos alguém sofrendo no processo reencarnatório, nós não temos que criticar. Nós temos que abrir a porta do centro espírita, abrir as portas do coração, para que esse nosso companheiro, esse espírito, seja acolhido no centro espírita. É muito interessante que quando a gente não reclama e não critica, a gente acolhe melhor. E a primeira prestação de serviço que um centro espírita pode fazer a qualquer pessoa é o acolhimento. Seja quem for, como for, chega ao centro espírita e é acolhido, e deve ser muito bem acolhido. Nós devemos ter um regime de qualidade de defeito zero. Nós deveríamos ser perfeitos no acolhimento. Então precisa selecionar pessoas extremamente simpáticas, pessoas polidas, pessoas bonitas espiritualmente, para fazer o acolhimento no centro espírita. Para que, quando a gente pensar em reclamar, pensar em criticar, eu lembro muito bem como eu fui acolhido nos centros espíritas que eu comecei a procurar quando eu comecei a frequentar os centros espíritas. Porque eu não nasci no espiritismo. Então eu me lembro muito bem que em alguns centros espíritas eu fui muito bem acolhido. Em outros nem tanto. Mas ao invés de criticar, eu dei continuidade. Eu suplantei o preconceito que as pessoas estavam me repassando. E quando eu fui muito bem acolhido no centro espírita, lá permaneci, finquei o pé. Estou lá já há praticamente 32 anos. E isso faz com que eu me sinta endividado. E esse meu pensamento de sentir-me endividado faz com que eu pense nessas ações. Eu estou dizendo para vocês que esse exercício que eu estou propondo aqui, eu estou propondo para mim. Porque é um desafio enorme fazer tudo que eu estou falando aqui. Eu sofro mesmo. Mas é um bom sofrimento, é a boa guerra, é a boa briga, é com nós mesmos. E depois nós temos o fato de perdoar. Então esse perdoar, eu lembro bem que alguns anos atrás eu fazia uma palestra, que o tema da palestra é como transformar a raiva em perdão. E numa cidade longe aqui da minha cidade, longe de Sorocaba, eu fui fazer essa palestra e encontrei uma senhora lá depois de terminar a palestra, ela pediu para conversar comigo, e ela falou assim, sabe, a gente vive e não aprende. Ela falou, aprendi uma coisa hoje, que se eu soubesse há 27 anos, eu tinha deixado de sofrer 27 anos. Eu falei, por quê? Ela falou, porque eu tenho um problema com um familiar há 27 anos. E eu sempre conversei com pessoas, e as pessoas me diziam que perdoar é esquecer. Então eu me sentia a última das pessoas de todo o universo, porque eu não esqueço nem um dia. Em 27 anos, eu lembro todos os dias o que eu passei, o que eu sofri, o que essa pessoa me fez. Então quando você disse na sua palestra que perdoar não é esquecer, porque não tem como esquecer, a mente não permite o esquecimento. Quando você disse que perdoar é não se vingar, eu já comecei a perdoar há 27 anos atrás e não sabia. E a mulher chorou
copiosamente. E depois começou a sorrir, sentindo-se livre. Ela teve uma sensação de liberdade porque ela nunca desejou mal ao seu ente querido. Ela nunca quis que acontecesse nada mesmo que fosse uma palavra de desagravo. Mas ela não conseguia esquecer. Por ela não conseguir esquecer, é um bom sinal, sinal que é inteligente, que a plenitude da sua consciência está preservada nesta encarnação. Não tem como a gente se esquecer. Perdoar é não se vingar. E, logicamente, o Espiritismo é a única filosofia, doutrina ou religião que nos explica o verdadeiro motivo que nós devemos perdoar. Porque se nós temos que perdoar alguém, né, é porque nós julgamos que esse alguém nos fez um mal. E o Espiritismo mostra que quando eu estou aqui encarnado e acontece algo que eu julgo que seja mal para mim, não é mal. Eu estou atraindo magneticamente o mal que eu construí, que eu conquistei, talvez em vidas passadas ou nesta própria existência. O Espiritismo explica tão perfeitamente isso, se a gente estudar com profundidade, que nós vamos entender que a lei de ação e reação, causa e efeito, ela é sobremaneira um grande incentivo para o nosso crescimento evolutivo. As pessoas estão já, agora nesse período, todas colocando Papai Noel na garagem, estão todas colocando as imagens, as flores, as árvores. E nós estamos nos lembrando do cristianismo, nós estamos nos lembrando que o Espiritismo, o que ele mais deseja é o resgate do cristianismo primevo, ou seja, o cristianismo inicial, sem nenhum tipo de influência dos homens que por interesse modificaram as verdades de Deus. Por isso, nesse período, onde a gente fala de perdão, e é um período onde existe um pouco mais de perdão mesmo, para isso o Natal é bom. Então, se é essa atração magnética do mal, isso faz com que a gente comece a se nivelar. Eu começo a me nivelar quando eu começo a perdoar e entender que aquele mal que está vindo em minha direção, eu estou transformando em bem, eu estou entrando numa outra virtude absolutamente maravilhosa que Deus nos dá quando eu penso em igualdade. Então nós vamos lá. Quando eu não reclamo, é liberdade. Quando eu não critico, é fraternidade. E quando eu perdoo, é igualdade. Eu estou tornando aquele que eu estou perdoando um meu igual. Que interessante, né? Porque não existe ninguém melhor do que ninguém, maior do que ninguém. A única ascendência verdadeira e legítima de um espírito sobre outro é a moral. Olha que interessante. Isso o Espiritismo nos ensina. A verdadeira ascendência de um espírito sobre outro é a ascendência moral. Por quê? Olha o que o Espírito da Verdade diz. Porque a ascendência moral é irresistível. Se eu tenho perto de mim alguém com uma moral muitíssimo elevada, é uma força absolutamente irresistível. Por isso, as pessoas, quando conversavam com Jesus Cristo, quando iam à sua direção, sentiam uma força que puxava em sua direção irresistível, pela ascendência moral. O espírito mais evoluído e moral que passou pela Terra. E pode nos auxiliar quando a gente tenta também se nivelar, buscando o exemplo. A psicologia moderna diz que não é feio copiar o que é bom. E nós temos aí o exemplo do Cristo como aquilo que verdadeiramente é bom no planeta. Então nós podemos, sem inveja nenhuma, copiar o crescimento do Cristo. Que neste mês de dezembro a gente possa lembrar muito do Cristo, lembrar muito do seu Evangelho e fazer pelo menos uma semana, tentar fazer pelo menos uma semana o exercício de não reclamar, não criticar e perdoar. Ah, mas viu, é meio difícil, hein? Eu sei, porque eu tento constantemente e sofro. Por causa da minha pouca evolução, eu sofro quando eu não consigo deixar de reclamar, quando eu não consigo deixar de criticar. Com relação a perdão, eu acho que graças à misericórdia de Deus, hoje talvez eu não tenha que perdoar, talvez eu não tenha que perdoar ninguém. Mas ainda reclamo e ainda critico. Mas existe algum caminho para a gente começar a fazer isso? Primeiro, a questão 909 do Livro dos Espíritos.
Na questão 909, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade se é possível a cada um de nós evoluirmos por nós mesmos. Né? Evoluirmos por nós mesmos sem auxílio de outros espíritos. E o Espírito da Verdade diz que sim, só nos basta a vontade. Mas ele faz uma pequena lamentação. Ele diz, como são poucos os que têm vontade. Questão 909 do Livro dos Espíritos. Na questão 642, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade se nos basta não fazer o mal para começarmos a entrar dentro daquilo que a gente diz caminho do reino dos céus, vamos dizer assim. E o Espírito da Verdade responde, na questão 642. Não é por deixar de fazer o mal. Nós vamos responder também pelo bem que deixamos de fazer. E na questão 919 do Livro dos Espíritos, é aquela mensagem de Santo Agostinho, quando ele diz, fazei como eu fazia quando estava encarnado como vós. Ou seja, quando ele estava encarnado, à noite ele colocava a cabeça dele no travesseiro e lembrava. Tudo aquilo que ele fazia de bom, ele ia tentar repetir. Tudo aquilo que ele julgava que tinha feito de ruim, ele ia tentar eliminar da sua vida. Mas existem muitas dúvidas, e lá ele coloca que a gente deve fazer pergunta para nós mesmos. O que nós fazemos? Quando eu estou em dúvida se o que eu fiz é bom ou ruim, eu me coloco na posição do outro. Se eu gostaria que fosse feito a mim. E Santo Agostinho fala de uma forma muito lúcida que nós devemos fazer perguntas objetivas, que nós teremos a resposta em nós mesmos, porque Deus nos deu a consciência. Então o exercício é a questão 909 e 19 a 642 do livro dos Espíritos. Por quê? Porque quando eu começo a perdoar e vira natural para minha individualidade não reclamar, não criticar e perdoar, eu estou encontrando caminhos para a verdadeira reconciliação. E essa reconciliação, primeiro, comigo mesmo, de tudo que eu faço de errado, de tudo que eu fiz em vidas passadas, pouco importa, a gente não lembra, mas sofre as consequências, não é isso? Então, tudo isso é um caminho para a verdadeira indulgência. E a indulgência nós podemos ler no Evangelho segundo o Espiritismo. O texto da indulgência no Evangelho é um texto absolutamente perfeito. Cabe em toda e qualquer religião, cabe em toda e qualquer comunidade, pode ser compreendida por toda e qualquer pessoa, cabe em qualquer condição e situação de vida, cabe quando a gente quer entendimento de liberdade, fraternidade e igualdade. Então, o texto da indulgência e também o texto do homem de bem no Evangelho, eu costumo dizer, quando a gente faz reunião comunitária, essas coisas, e aparece a leitura do Evangelho de Indulgência, eu falo, eu preciso deixar esse texto da indulgência no painel do meu carro, na frente da minha escrivaninha, aonde eu tiver, eu preciso deixar essa mensagem. Porque a gente lê aquilo e a gente sente cada vergonha, ainda bem que a gente não percebe. Mas o que eu gostaria de deixar neste momento é que esse exercício eu tento fazer constantemente. Não quer dizer que eu obtenha sucesso sempre. Eu ainda reclamo, eu ainda critico, e perdoar, eu acho que não preciso perdoar mais ninguém. Até esse momento, pelo menos, eu não preciso perdoar mais ninguém. Mas que a gente possa buscar nesse método da questão 919 do Espiritismo, de Santo Agostinho, aceitar esse método como um método de verdade. É um método verdadeiro. Foi trazido por Santo Agostinho, mas a equipe é a equipe do Espírito da Verdade. É um método absolutamente perfeito. Se eu sou espírita e não aceito o espiritismo como uma doutrina perfeita, vai ficar difícil. Por isso, a gente vai tentando, e num mês como esse, talvez a gente possa dizer: obrigado, Senhor Deus Pai de infinita glória e misericórdia, por descobrir-me ainda insatisfeito com minha própria evolução, incapaz de dormir como estou e acordar no dia imediato como Jesus Cristo. Dai-nos, Senhor, a paz, a tranquilidade, um coração cheio de sede do saber, para que tenhamos foco, e o nosso foco seja do crescimento, do aprendizado, do desejo de trabalho, para que infinitamente busquemos em nós mesmos todas as possibilidades que desejamos, porque fomos criados
pela perfeição. Fomos criados pela infinita glória, bondade e misericórdia de Deus, nosso Pai. Por isso, Senhor, dai-nos a cada um de nós oportunidades de reflexão e buscar, tentar um caminho para não reclamar, não criticar, perdoar, para que sejamos dignos de dizermos que o que nós queremos é amar. Que assim seja um grande final de ano, um Feliz Natal, um ótimo ano novo para vocês e que a paz de Deus esteja hoje e sempre em nossos corações. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.